Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos no terceiro domingo da Páscoa. No Evangelho de hoje, veremos que os discípulos de Emaús caminhavam tristes, desiludidos pela perda daquele em quem eles confiavam e acreditavam ser um homem ungido da parte de Deus. Veremos também que eles não conheciam Jesus realmente como ele era, seu caráter divino e qual era a sua missão real, e que devemos abrir nossos olhos para reconhecer Jesus que caminha conosco e que a Eucaristia é essa presença que nos faz vê-lo e entender que ele está vivo e ressuscitado entre nós. Vamos à palavra. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a morte de Jesus causou uma comoção naquelas pessoas que acreditavam que ele era realmente um enviado de Deus.
Para uns, era um grande profeta, para outros, era o Messias prometido para dar continuidade ao reinado de Davi. A tristeza no coração dos discípulos de Emaús nos deixa claro isso. A morte de Jesus causou em seus corações um sentimento de decepção, tristeza e certamente ira para com aqueles que o entregaram à morte. Bom, com Jesus morto, a esperança se foi, suas palavras e promessas não faziam mais sentido. Seria tudo aquilo que eles viveram uma ilusão? E o que aconteceria agora, já que aquele que trouxe esperança aos corações dos pobres, dos humildes, dos sem esperança, dos pacíficos, dos mansos, estava morto? Queridos, a esperança no homem comum pode nos enganar, mas esperar em Deus, em suas palavras, nunca vai nos decepcionar. Os discípulos não conheciam Jesus realmente. Digo, a natureza real de Jesus, a sua missão, não era entendida por eles. Eles o viam como um profeta poderoso, que, sendo apenas um profeta, teve o mesmo destino de tantos outros profetas que o antecederam, a morte pelos próprios compatriotas. Essa era uma realidade que eles já haviam vivido antes. O viam como um Messias político que libertaria Israel das garras opressoras de Roma e lhes restituiria a glória humana dos tempos de Davi. Eles conheciam Jesus, mas não quem ele era realmente e qual a sua missão. Diziam que ele era um profeta poderoso da parte de Deus. Sim, ele realmente era, mas um profeta que falava o que ouviu diretamente de Deus, transmitia a mensagem que foi anunciada em seus ouvidos pelo próprio pai dele, pois ele era Deus assim como seu pai era. Diziam que ele era o Messias. Sim, ele era o Messias que deveria vir, mas não o Messias resgatador da glória humana de Israel, mas o Messias resgatador da imagem e semelhança com Deus de toda a humanidade decaída pelo pecado. Era o Messias universal do mundo todo e não somente de Israel. Para eles, a natureza de Jesus era apenas humana, não conheciam sua natureza divina, até o momento em que seus olhos se abrem para reconhecê-lo e entender que ele havia realmente ressuscitado, como já tinham ouvido dizer e não tinham acreditado. Estavam cegos. A cegueira espiritual nos impede de reconhecer Jesus e suas bênçãos em nossa vida. Muitas pessoas hoje estão cegas espiritualmente porque não têm Deus e não desejam realmente conhecê-lo. Muitos estão cegos porque se tornam indiferentes aos ensinamentos do Evangelho, embora o conheçam superficialmente. Conhecem a Bíblia de cor e salteado, mas não fazem a vontade de Deus. Muitos estão cegos porque não abrem o coração para o perdão, para o amor ao próximo. Muitos estão cegos por uma busca desenfreada pelo dinheiro. Muitos estão cegos pela frieza espiritual causada pelo consumo de porcarias na televisão, nas mídias sociais. Irmãos e irmãs, é preciso abrir os olhos da alma para a realidade da ressurreição de Jesus. Jesus está vivo e ele se apresenta a nós o tempo todo, e muitos não conseguem reconhecê-lo. Pois bem, a Eucaristia é a presença real de Jesus vivo e ressuscitado no meio de nós. É o pão vivo que desceu dos céus, que vai estar conosco até a consumação dos tempos. Ela é capaz de abrir os nossos olhos e nos fazer reconhecer o Senhor vivo e ressuscitado que se dá em alimento para nós. Observem que foi na bênção do pão e do vinho
que Jesus foi identificado, foi reconhecido. Foi nesse momento que os olhos dos discípulos de Emaús se abriram. Portanto, vamos confiantes na Santa Missa nos encontrar com o Senhor Eucarístico e nossos olhos vão se abrir para conhecê-lo como realmente Ele é, o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, que está vivo e ressuscitado em nosso meio. Pense nisso. Queridos irmãos e irmãs, fico por aqui. Considerem se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like, comentar e compartilhar. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Queridos irmãos e irmãs, um beijo no coração, paz e bem, e que Deus te abençoe ricamente.